Olá amigos do canal do The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos cuidados. Antes de mais nada, guia do draft R$ 34,90 ontheclock.com.br, 200 prospectos analisados, trade a trade, com nota, comparados e tal, feito pela nossa equipe com muito carinho, então não deixe de comprar. Se você quer se tornar assinante do On The Clock, ontheclock.com.br/assinar. Se você se tornar assinante anual, ganha o guia do draft automaticamente, então vale a pena, não deixe de prestigiar. Mas hoje estamos aqui para falar da Free Agency da NFC East, uma divisão que há alguns anos atrás era mais forte, passou por alguns percalços e está tentando voltar ao seu rumo. Ano passado foi muito ruim. Começar falando do time do Jerry Jones, do All-American Team, do Dallas Cowboys. Os Cowboys, em termos de jogadores novos, trouxeram muito pouca gente, Basicamente, aí, relevante, o Keanu Neal, o safety, que vai fazer uma transição para jogar como linebacker. É um linebacker que vai ter essa capacidade de cobrir o passe, de marcar um tight end. Isso é muito interessante. Renovou com o Jordan Lewis, o cornerback, mas fez um grande movimento ao finalmente renovar com o Dak Prescott por 4 anos. Então os Cowboys têm o seu quarterback, era um imbróglio que durava aí 2 anos basicamente, E aí finalmente chegaram ao acordo. O Dak é o cara que vai conduzir a franquia. Foi notório em 2020 a diferença do time com o Dak Prescott, sem o Dak Prescott, no ataque, a pontuação, como esse time conseguia estar nos jogos mesmo com a defesa estando muito mal, e sem o Dak com o Andy Dalton, como a coisa complicou. Primeiro o Ben DiNucci, depois o Andy Dalton e por aí vai. Então a renovação do Dak Prescott é o melhor movimento. Porém, esse time tem alguns buracos a preencher que vão precisar acontecer no draft. Esse time vai precisar melhorar um pouquinho o miolo da sua linha defensiva, vai precisar melhorar bastante a sua secundária, tem bastante coisa para resolver nessa sua secundária. Então os Cowboys não fizeram grandes movimentos, mas acertaram ao renovar com o Dak Prescott. Olá amigos, vamos falar hoje então sobre Washington, Começando por Washington nessa divisão da NFC East. Eu acho que o Washington teve uma boa free agency dentro do que se era possível, começando ali pelo Kurt Samuel, um contrato de 3 anos, 34 milhões e meio, era um dos melhores wide receivers dessa classe da free agency e era muito necessário para esse time de Washington, O grupo de recebedores tem basicamente Terry McLaurin e é só, acabou ali, não tem mais nada, falta muita profundidade. Então o Kurt Samuel aí chega até para reviver a dupla que tinha em Ohio State, Os dois eram companheiros de quarto, inclusive, em Ohio State. São 2 baita jogadores e o Kurt Samuel, para mim, é um dos wide receivers mais subestimados da liga. É um cara que tem um route running muito bom, ganha jardas depois da recepção. Ele tinha problemas com drops até essa temporada, e essa temporada ele conseguiu resolver, teve pouquíssimos drops. Então é um cara que você consegue utilizar de forma diferente, até como running back. É um wide receiver muito dinâmico, então precisava de dinamismo ali, em Washington. Kurt Samuel vem para lembrar seus tempos aí com o Ron Rivera, que também foi treinador dele. Acho que foi uma baita contratação de Washington. Não foi uma contratação baseada só no o Rivera tinha contato com o Kurt Samuel, trouxe porque já conhece. Lógico que isso influencia, mas o jogador é muito bom. Ryan Fitzpatrick chegou também para o lugar do Alex Smith. Aí acaba sendo jogadores de níveis semelhantes, nesse ponto da carreira. Ryan Fitzpatrick vem para fazer aquela ponte, esperando de repente, talvez até um quarterback novato nesse draft, vai saber, de repente Washington sobe, mas de qualquer forma Fitzpatrick vem para ser um quarterback no mínimo regular, que é o que se espera dele, no mínimo, no máximo também regular, que é o que se espera de Ryan Fitzpatrick. Mas acho que dentre os tampões era o melhor deles. Também chegou o William Jackson, contrato de 40 milhões e meio por 3 anos. Outro jogador que eu gosto bastante, um cornerback bastante físico. Eu gosto muito do William Jackson também.
precisava de um outro cornerback ali no time de Washington. Então conseguiram aí resolver dois problemas bem graves, né, desse time na free agency. É verdade que saiu o Ronald Darby ali, que foi para Denver, mas acho que o William Jackson acaba estando num patamar acima do Darby. Então houve uma melhora nesse quesito. De forma geral, gostei bastante da free agency de Washington. Poucas contratações, mas acho que contratações certeiras, né? E é lógico, tiveram contratações menores, mas essas aí não vem tanto ao caso. Então vai lá, ó, Davis, me manda o próximo. Voltando para mim, Philadelphia Eagles. O que eu posso falar do Philadelphia Eagles? O time não tinha dinheiro para nada. O time contratou Joe Flacco para ser o seu reserva, e acertou com o Anthony Harris, o safety que era do Minnesota Vikings. Eu acho esse sim uma boa contratação. Um jogador que eu achei que os Vikings iriam nos últimos anos aí trabalhar numa extensão contratual. Ele jogou sob tag e tal, né? Mas não se acertaram e ele vai para a Filadélfia e é um upgrade em relação ao que o time tem na posição. Mas sem dúvida a principal novidade foi a troca do Carson Wentz, né? O Carson Wentz que foi para o banco ano passado para o Jalen Hurts, que não tinha mais um bom ambiente, mas e aí a gente viu o Doug Peterson sendo demitido, imaginou que ele pudesse ficar e tal, e aí ele acabou sendo trocado para o Indianapolis Colts. Então o time vai nesse ano com o Jalen Hurts. Por quê? Mas o time não pode escolher um quarterback. Escolhia na 6, tinha essa oportunidade. Fez uma troca com o Miami Dolphins, né? E foi parar na posição 12, saindo do range dos principais quarterbacks. Então fica claro assim que em 2021 o time vai ser com o Jalen Hurts como quarterback para ver o que ele pode entregar. Primeiro ano do novo treinador, o Nick Sirianni e tal. Então os Eagles não tem muitas novidades na free agency, né? Mais os jogadores que perdeu, como o Carson Wentz, o Deshaun Jackson foi embora e por aí vai. O Malik Jackson, que já tinha saído e tal, né, que já estava. Então, os Eagles não tem muita coisa, né, de novidades assim. É um time que eu acho que vai ter um 2021 bem complicado. Então, indo para os Giants também que fizeram uma free agency bem movimentada, e aí uma free agency que o torcedor deve ficar um pouquinho empolgado até, né? Porque vieram nomes de peso. Chegou o Kenny Golladay, contrato de 72 milhões por 4 anos, os 8 milhões aí de média. Era o principal wide receiver dessa classe de free agents. Mas confesso que foi um pouquinho mais do que eu estava esperando para o Kenny Golladay, tá? Kenny Golladay é um baita jogador, eu gosto dele. É um cara que com a bola no ar não tem para ninguém, aí a bola vai ser dele, não existe bola 50-50 para ele é 90-10, e é isso, é o seu ponto forte e o seu ponto fraco também, porque é um wide receiver que não cria separação, né? É um wide receiver que tem pouca separação, assim, de fato, então ele consegue produzir mesmo sem nenhuma separação. Isso pode ser uma faca de dois gumes para alguns quarterbacks que não são tão precisos assim. Então pode ser um pouco perigoso para Daniel Jones. Vamos ver. Mas precisava de wide receiver, foram buscar o melhor, o topo, né, o top da classe. Mas pagou um pouquinho mais do que eu imaginava que ele merecia. Mas que iria, tem que pagar. Renovou com o Leonard Williams também, num contrato bem salgado, na minha opinião, 63 milhões por 3 anos. É um contrato assim que, ao meu ver, essa free agency diz um pouco sobre o David Gettleman, né? O Gettleman provavelmente está no seu último ano, se não der certo, é a última tentativa dele como general manager, e um cara que já foi demitido de um time, agora vai para sua segunda tentativa. Se for demitido, provavelmente não volta mais com esse cargo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que garantir o emprego dele. A bem da verdade é essa. Para garantir o emprego dele, ele tem que ter os melhores jogadores. E o que ele fez? Ele pagou um pouquinho mais do que deveria para quase todo mundo nessa free agency, né? Kenny Golladay, Leonard Williams, acho que foi até um pouco mais do que
mais um overpay do que o do Golladay. Tudo bem que o Leonard Williams teve a sua melhor temporada no ano passado, mas esse valor aqui de 21 milhões de média, muito exagerado. Acho que foi um overpay aí dos Giants. A sorte é que a parte boa é que o contrato também não é tão longo, né? Apenas 3 anos. Então já dá para pensar aí, de repente, numa troca ou num corte, caso fique caro lá na frente, daqui 2 anos mais ou menos. Também chegou a Dory Jackson, mais um cornerback. Esse é um cornerback que tinha sido cortado, né, de Tennessee. E veio também num valor um pouquinho acima, 39 milhões por 3 anos, 13 milhões de média. É um bom jogador, principalmente em zona, mas o Adoree Jackson é meio perninha, né? É um cara que tem aquela mentalidade meio de diva, não vou taclear não, não precisa taclear o running back, para que eu vou correr atrás desse cara, se eu tô fazendo a minha aqui, fechando a minha zona na cobertura aérea. Me incomoda um pouco, sabe? Mas é um bom jogador, certamente vai agregar bastante. São 3 jogadores que vão agregar, né? Mas 3 jogadores todos com um salzinho, um tempero a mais do que deveria, eu diria. E para fechar, o Kyle Rudolph também chegou. Contrato de 2 anos, 12 milhões. E para não dizer que eu estou sendo repetitivo, mas acontece. Kyle Rudolph já está no final de carreira, é um cara, aquele veteranaço, né? Que deve agregar principalmente em experiência no vestiário. Mas 6 milhões de média para Kyle Rudolph, acho que ficou um pouquinho acima do que eu pagaria, né? E daí também perdeu o Kevin Zeitler, que é uma perda importante, né? Guarde, uma perda importante. Perdeu o Dalvin Tomlinson, defensive tackle, que foi para os Vikings. Acho que foi assim uma free agency. Você olhando os nomes, você enxerga ótimos jogadores, bons jogadores, mas tudo um pouquinho acima, tudo um pouquinho pagando mais do que deveria. Não é assim que se monta uma franquia com um time competitivo para o futuro. Talvez para agora melhore, mas para o futuro vai pesar um pouquinho. E só para encerrar, o Devontae Booker, né, que eu acabei esquecendo de falar, um contrato de 2 anos, 5 milhões e meio. Eu confesso que não faço a menor ideia porque o Guerrero pagou 5 milhões e meio no Devontae Booker, porque não é um jogador de sequer receber 2, né, por 1 ano. Então ficou bem esquisito. Um jogador que não joga há algum tempo e quando joga parece que não está em campo também, porque não faz a menor diferença. Mas é um running back, o Guerra adora, né, ter running backs, vem para ser aí um dos reservas do Barkley. Então é isso, minha gente. Fechamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. E recado importante, este canal estará aqui no YouTube mesmo, neste mesmo bate-canal, em live durante o draft. Provavelmente durante os 3 dias, né? Não sei se no terceiro dia se teremos aí a equipe inteira, mas dia 1 e dia 2 certamente sim. Dia 1 inclusive estamos preparando coisas muito legais, sorteios. Vai ser a melhor live aqui do canal, então não se esqueça, dia 29 de abril, dia do draft, você tem um compromisso marcado com a gente. Um abraço e até mais. Tchau!